turma, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós iremos estar falando sobre a cabanagem. E essa equipe é composta por Cauã, Adalton, Lara, Raquel, Karen e Maria Vitória. E agora, para podermos estar dando início a essa história, é com você, Cauã. A cabanagem foi uma revolta extremamente violenta ocorrida em 1835 a 1840, na província do Grão-Pará. A rebelião tinha o objetivo da independência da região. Nos anos de 1835 a 1840, o Império do Brasil vivia o período regencial. Dom Pedro I havia abdicado em favor de seu filho, que tinha apenas 5 anos, por isso foi instituída a regência para governar o país. Contudo, várias províncias não estavam satisfeitas com o poder centralizado e desejavam ter mais autonomia. Algumas, inclusive, queriam separar-se do Império Brasileiro. Insurreições como farroupilhas, balaiadas e tabinadas explodiram em todo o território brasileiro. A província do Grão-Pará compreende os atuais estados da Amazonas, Pará, Amapá, Roraima e Rondônia. O Grão-Pará tinha mais contato com Lisboa do que com o Rio de Janeiro, por isso foi um dos últimos a aceitar a independência, só fazendo parte do Império em 1823. A revolta cabanagem teve um alcance considerável e se espalhou pelos rios Amazonas. Curiosamente, o nome deste movimento é um termo pejorativo que se refere a habitações típicas das províncias construídas como cabanas e palafitas. Então, a gente pode começar falando de uma das causas da revolta. As principais causas da revolta eram as disputas políticas, territoriais, motivadas pela elite do Grão-do-Pará. Também tivemos as elites províncias que queriam tomar decisões político-administrativas das províncias. O descaso também do governo regencial, que para com os habitantes do Grão-do-Pará, e também os cabanos, que por sua parte queriam os melhores condições de vida e de trabalho. E também podemos citar que sobre as referidas às elites tomaram proveito da insatisfação popular, e para sublevar as populações com o governo regencial. E como que isso tudo aconteceu? Como que ocorreu essa revolta da cabanagem? Bem, tudo começou na independência do Brasil. E em 1822, as elites do Grão-Pará já começaram a se ressentir com a presença dos comerciantes portugueses ali na província. Ao governo de Dom Pedro I, proprietários, comerciantes já estavam insatisfeitos no modo que eles eram tratados em relação ao governo central. Tirando o fato que em 1833, o governador deles, Bernardo Lobo, o que impunha repressões, ordenou que tivessem prisões arbitrárias, deportações para qualquer um que se opusesse a ele. Então, em agosto de 1835, na liderança de Félix Malcher e Francisco Vinagre, e os cabanos em si estavam já planejando a execução do governador Bernardo Lobo. Feito isso, indicam Malcher para presidente da província. E então, é nesse momento que os revoltosos se aproveitam e se apossam de armamentos legalistas para continuarem se fortalecendo ainda mais. Porém, é nesse momento que vai ocorrer uma reviravolta, onde Malcher vai se revelar um farsante, tentando então reprimir os próprios revoltosos. Ele manda prender Eduardo Angelim, que também era um dos líderes dessa revolta. E então, depois desse conflito intenso, ocorre que Malcher ele é morto e é substituído por Francisco Vinagre. E em julho de 1835, ele tomou o cargo, Francisco Vinagre, como presidente dessa província. Ele dá melhores condições de vida para os carentes, porém acontece que ele mesmo é traído e preso. Inconformado com o que houve com seu irmão, Antônio Vinagre junta as forças militares da cabanagem e ataca o Palácio de Belém. E então, em 14 de agosto de 1835, o conquista. E é nesse momento que Eduardo Angelim volta em cena e se torna o presidente do governo. Porém, acontece que os líderes desse movimento estão em desacordo e acontece que vai estar enfraquecendo esse movimento. Logo, facilita o contra-ataque legalista.
Logo então, em 1836, enviado por Feijó, Brigadeiro Francisco autoriza a guerra total aos cabanos, bombardeio em Belém e também aos assentamentos da cabanagem. Acontece que, depois, com a ajuda de soldados imperiais, mercenários estrangeiros, essa revolta vai ser sufocada. Então, Eduardo Angelim vai ser capturado e levado para o Rio de Janeiro. Então, até 1840, os revoltosos já estavam mortos ou presos devido até as perseguições que continuaram aos cabanos em 1836 em diante. Com a ascensão de Dom Pedro II vindo ao trono, esses revoltosos em 1840 foram perdoados. Embora a perseguição tenha sido violenta, alguns revolucionários conseguiram escapar e fugiram para as florestas, o que permitiu a sobrevivência de ideais cabanistas mesmo após a sua derrota. A cabanagem deixou uma carnificina de mais de 30 mil mortos, mais ou menos 30 a 40% da população, dizimou populações ribeirinhas, quilombas, indígenas, bem como membros da elite local. Então, eu vim trazer algumas curiosidades sobre a revolta de Cabanagem. E uma delas é que essa revolta foi uma das poucas que conseguiu juntar diversos tipos de classe social. E também as mulheres, que tiveram papéis muito importantes, afinal eram elas que levavam informações e comida ao bando revoltado. E também existe um memorial da Cabanagem, que fica lá em Belém, onde ficam os restos mortais dos líderes dessa revolta. E então, em julho de 1865, após o Belinha no fundo. A cabanagem foi uma revolta popular extremamente violenta, ocorrida nos anos de 1835 a 1840, na província do Grão-Pará. A rebelião tinha como objetivo a independência da região. Nos anos de 1835 a 1840, eu gravei torto até agora, é isso mesmo que eu vi?